Vamos agora para o segundo bloco da entrevista que estamos fazendo com Alfredo Sirquis, o candidato PV ao Senado pelo Rio de Janeiro. Alfredo Sirquis, política nacional, governo Lula, o que acertou, o que errou? Qual foi a sua decepção e sua alegria com esse governo? Bom, a minha decepção não tem tamanho, porque o PT era o monopolista da ética, era o lava mais branco, era o único partido puro, eram as pessoas mais honestas do mundo e de repente fizeram o que fizeram. Não preciso ficar repetindo. Por outro lado, numa situação curiosa, nunca houve conjuntura econômica internacional tão favorável a um governo quanto essa que o governo Lula conseguiu durante esses últimos anos. Só para lembrar, o governo Fernando Henrique teve 4 grandes crises internacionais: a crise do México, a crise da Ásia, a crise da Rússia e a crise da Argentina, que afetaram profundamente a economia brasileira. O governo Lula foi céu de brigadeiro o tempo todo. E, no entanto, os avanços foram medíocres, entende? E por que o povo está aparentemente optando pelo candidato Lula? É aquela famosa frase do marqueteiro do Clinton, James Carville: "The economy is stupid", a economia. A tendência da população do Brasil, esse povo sofrido, né, é realmente votar muito de acordo com as flutuações da economia. Então, o Fernando Henrique é eleito em cima do plano real de forma consagradora. Reeleito prometendo que ia conseguir levar o plano real a bom termo. E o candidato à sucessão de Fernando Henrique, José Serra, perde a eleição por causa de uma crise econômica que se avolumava. E o Lula se beneficia de uma conjuntura extremamente favorável do ponto de vista internacional, com um enorme crescimento da demanda pelas nossas importações, com uma queda da inflação a nível internacional provocada pela entrada da mão de obra chinesa no mercado de trabalho internacional. Então, na verdade, nós tivemos aí uma conjuntura internacional extremamente favorável, que foi mal aproveitada pelo Brasil. Outros países da América Latina souberam aproveitar muito melhor. Nós temos um crescimento medíocre e nós temos uma situação em que as grandes questões da economia brasileira não foram enfrentadas, e muito menos as grandes questões sociais, as grandes questões culturais e a questão da segurança no âmbito nacional, porque se eu volto a insistir, segurança não é um problema do Rio, nem de São Paulo, nem de Recife, cidades violentas, claro, mas é um problema do Brasil, da República Federativa do Brasil. Sirquis, o PV é um partido que, de certa forma, representa interesses da classe média e não do povão? É um partido de punho de renda, um partido elitista? Que propostas tem para o Brasil para tentar mudar esse quadro geral complexo? Mas a classe média agora virou elite? Não, é um partido, sem dúvida, originário da classe média, que vem de uma cultura da classe média brasileira, mas eu me orgulho em ser classe média, não tenho nada contra ser classe média. Aliás, o governo Lula ele tem essa característica, ele agrada aos muito ricos, os banqueiros, o pessoal que tem dinheiro aí aplicado e que se beneficia com juros altos e com uma série de outras regalias que foram dadas aos bancos, e, por outro lado, beneficia os mais pobres da sociedade através dos programas de compensação social, que teriam validade e seriam bons e seriam importantes desde que fossem limitados no tempo e apontassem, como se diz, uma porta de saída, ensinassem a pescar e não ficassem apenas dando peixe. Então, o Bolsa Escola, por exemplo, saiu do Ministério da Educação, foi para o Ministério da Assistência Social. Então, na verdade, hoje esses programas têm um efeito simplesmente de perpetuar o ciclo da pobreza, não dão uma possibilidade de superar a pobreza, subsidiam a pobreza e, na verdade, criam uma situação que amanhã uma crise econômica que diminua a disponibilidade que o governo federal tem de transferir recursos para esse campo, pode gerar uma situação social extremamente explosiva. Agora, o PV propõe o que concretamente, alternativamente a esse quadro? Porque é um partido que não cresce, né? Pelo contrário, é o partido que mais cresce em termos relativos nas últimas eleições. Agora, é um partido que tem problemas com o sistema eleitoral brasileiro. Qual é a base do sistema eleitoral brasileiro? É a soma aritmética de candidaturas a deputado ou a vereador, candidaturas proporcionais, aritmeticamente somadas, que leva os partidos que querem ser grandes e fortes a recrutar sem nenhum critério, nem ideológico,
nem ético, nem moral. O que cai na rede é peixe. Então o partido, para crescer, tem que recrutar de forma indiscriminada, porque o somatório de votos dá o resultado eleitoral. E um partido que controla as pessoas que ele quer filiar, tem um critério para filiação, ele necessariamente está restringindo o seu espaço de crescimento eleitoreiro. Por isso eu sou a favor do voto proporcional por lista ou do voto distrital misto. Alfredo Sirquis, uma coisa, o valor máximo dos gastos da sua campanha, se é que esse valor está correto, está orçado em 3 milhões de reais. Está correta essa informação? Está, mas eu não vou chegar nem perto disso. Essa é a pergunta. Você vai arrumar dinheiro onde, como, quanto você acha que vai gastar na campanha? Olha, pelo que eu estou sentindo até agora, dificilmente chegará a 1 milhão. Dificilmente. E eu vou, evidentemente, estou procurando amigos, empresas, estou procurando alguém que possa efetivamente contribuir com a minha campanha, que acredite nela, que acredite nos meus propósitos, e tenho tido muita dificuldade. E a corrupção, que acaba, de certa forma, a legislação eleitoral propiciando, não é? Já que tem o Caixa 2 e todos os problemas que durante o governo Lula nós acompanhamos com as várias CPIs denunciando isso no Congresso. Como se faz para quebrar essa engenharia corrupta? Enquanto se mantiver o voto personalizado, enquanto você votar na pessoa do candidato e não na lista partidária, não há solução para esse problema. Você pode jogar fora o sofá do adultério. Você pode deixar de distribuir bottom, camiseta, não poder ter aquelas empenas, que realmente é um escândalo, mas você não está indo à raiz do problema. Eu insisto, a raiz do problema é o voto personalizado. Não há como você conter a influência do poder econômico e a corrupção eleitoral quando você tem 2.000 candidatos, cada um lutando para viabilizar financeiramente a sua própria campanha. É um modelo à semelhança da Espanha e de Portugal. Exatamente, é o modelo espanhol, o português, ou então o modelo alemão, que é o distrital misto. Acho que qualquer um dos dois é muito melhor do que esse sistema absolutamente perverso que nós temos aqui e que não vai ser corrigido com cláusula de barreira. Não é pegando pequenos partidos, como o PV ou o PPS, e inviabilizando pequenos partidos que não se envolveram em todos esses processos. Pelo contrário, tiveram justamente os parlamentares que lutaram contra isso, o caso do Fernando Gabeira, o caso do Raul Jungmann e outros. Você acabar com esses pequenos partidos e achar que isso vai resolver o problema da corrupção eleitoral no Brasil, não. O problema da corrupção eleitoral vai ser resolvido quando você transformar os partidos em partidos programáticos. Você vai votar na lista partidária. Você vai discutir o programa do partido. Você não vai votar na pessoa do candidato. Então, vamos falar em tese aqui, aproveitando o finalzinho desse segundo bloco. Por que o Rio de Janeiro sistematicamente vem perdendo a parada na luta dos seus senadores em favor do Estado, na comparação com a performance de outros senadores de outros estados? Por que São Paulo manda e desmanda e o Rio perde sempre? Esse é o grande problema e essa é a principal razão pela qual sou candidato ao Senado. Sidney, nós temos uma coisa maravilhosa. Nós somos cosmopolitas, o carioca e o fluminense se preocupa com o Brasil, com a América Latina, com o planeta Terra, mas tem uma dificuldade brutal de saber lutar pelos seus próprios interesses. Nós temos essa dificuldade. Nós herdamos da época do Rio Capital, nós sempre raciocinamos em termos grandes, globais e tudo, e isso acabou, essa força, essa virtude, se transformou ao longo dos anos numa fraqueza. Nós não temos a capacidade que têm os paulistas, os mineiros, os gaúchos, o pessoal do Nordeste, de fazer valer os seus interesses em Brasília. Nós somos sistematicamente sacaneados em Brasília. Eles são mais competentes? Muito mais. Dão de 10-0. Além do que os nossos senadores são preguiçosos. Tem um aí que não participou de 50% das votações, Sérgio Cabral, segundo a Folha de São Paulo. O outro, Marcelo Crivella, não participou de 85% das votações. E aí? Então o Rio tem maus representantes. Então, e o terceiro, Saturnino Braga, o nosso velho e bom Saturnino, o PT puxou o tapete dele. Não vai poder ser candidato, porque colocaram a candidata do PCdoB no lugar dele. Terminado esse segundo bloco, nós vamos convidar o Alfredo Sirquis e você também para irmos juntos para o último bloco dessa entrevista aqui no site SRZD. Aquela que parece que muita gente até está preferindo nos acessos, que é o que o nosso convidado pensa sobre pessoas importantes da vida brasileira. Já voltamos.